Olá, pessoal de sétimo ano, tudo bem com vocês? Tô aqui para gravar uma videoaula para vocês, para ver se a gente consegue interagir um pouco e facilitar a vida de vocês, né? Porque a princípio esse ano continuaremos no remoto ou modelo híbrido, então a gente precisa estar preparado e não quero defasagem na geografia, né? Eu vou começar então explicando esse conteúdo e, como sempre, qualquer dúvida vocês me chamam e a gente conversa, tá? Pessoal, o tema do início do sétimo ano é o Brasil, tá? Esse é o tema, o grande tema das nossas aulas. A gente vai trabalhar no sétimo ano o Brasil, tá? E aí eu deixei para vocês um mapa do Brasil com a sua bandeira, né? A gente fez uma bandeira, né? Inicial, cada um fez a sua, com o seu pensamento, com a sua ideia. E o Brasil também tem uma bandeira, né? Assim como todos os países, como uma forma de ilustrar. E aqui eu tenho um mapa do Brasil, né? Todo ele aqui, mostrando cada um dos seus estados e as suas capitais. Pessoal, este mapa vocês vão ter no caderno, tá? E vão colorir ele também. É uma das atividades que eu pedi para vocês. E aí já podem observar aí, se necessário for. Algumas observações, gente, importante, tá? Ó, o Brasil, ele é um país de uma grande extensão territorial e ele não é uma ilha, gente, tá? Ele não é rodeado todo ele por água. E sim, somente neste lado, que é o lado leste. No lado leste, o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? Do lado oeste, gente, o Brasil faz fronteira com outros países da América, ok? Então não é água. E aí depois desses países vem o Oceano Pacífico, ok? Então o Brasil não é banhado pelo Oceano Pacífico e nem uma ilha para ser todo ele azul ao redor. Não. Temos o Oceano Atlântico banhando o Brasil a leste. Do lado oeste nós temos os países americanos. E depois a gente vai ter então o Oceano Pacífico, que não encosta no Brasil, tá bom? Próximo. Seguinte. O nosso planeta está dividido em 4 hemisférios, ok? O hemisfério, ó, norte, vou colocando a bolinha aqui. O hemisfério sul, o hemisfério leste e o hemisfério oeste, ok? Dentro destes 4 hemisférios, o Brasil tem as suas terras localizadas em 3 deles. Quais são eles? Todo ele no hemisfério oeste, uma pequena parte no hemisfério norte e uma parte maior no hemisfério sul. Pessoal, quem faz essa divisão em 4 hemisférios? A linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Então, o Brasil está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich, está um pouco, na verdade 7%, ao norte da linha do Equador e 93% das suas terras ao sul da linha do Equador. Então, essas são as referências, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Repetindo, o Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, a norte e a sul da linha do Equador. O Brasil, ele pertence ao continente América, mais precisamente na porção sul. Nosso planeta está dividido em 6 continentes: América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártica. Destes, então, o Brasil pertence ao continente americano. Então, nós somos americanos, mais precisamente sul-americanos, porque a América aí está dividida de novo em outras sub-regiões. Isso a gente vai ver no 8º ano, tá? Dos países, lembra que eu falei, aqui está o Oceano Atlântico e aqui estão os países americanos, Brasil de verde aqui. Então, dos países da América do Sul, o Brasil só não faz divisa com 2 países, que são o Equador, que está aqui na pontinha, não encosta no Brasil, não tem limite, não faz divisa,
E o Chile. O Chile, esse grandão aqui, também não encosta, não faz divisa com o Brasil. Os demais países, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e as Guianas, todas elas encostam no Brasil. Ou fazem divisa com o nosso país, tá? Então, somente o Chile e o Equador não encostam, não fazem fronteira, não fazem divisa com o Brasil. Outra característica do nosso país. Nosso país é cortado por 2 paralelos. Um deles, o principal, que é a linha do Equador, que corta a região norte, aqui ó, o Pará e o Amazonas, Roraima e o Amapá, e corta o Trópico de Capricórnio também, que vai cortando então a região sudeste, um pouquinho da região sul, que é o Paraná, e Mato Grosso do Sul, que está na região centro-oeste. Então, existem 5 paralelos principais, vamos ver se vocês lembram. Quem era meu aluno viu isso no ano passado, quem não era meu aluno viu também com a outra prof. Nós temos 5 paralelos principais. A linha do Equador, aí a norte da linha do Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico. E ao sul da linha do Equador nós temos o Trópico de Capricórnio, que é o que corta o Brasil, e o Círculo Polar Antártico. Então, destes 5, o Brasil é cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. O meridiano de Greenwich, gente, não encosta no Brasil, não corta o Brasil. Então, fora, esquece, não passa para nós, tá? Aí nós temos o que eu já tinha falado com vocês, né? O oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico, tá? E aí do lado oeste, o Brasil faz divisa com outros países da América. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial, tá? Em tamanho, em grandeza, em número de terras. Então, o maior país do mundo, a Rússia, ou Federação Russa, a Rússia, tá? Depois da Rússia, vem o Canadá. Depois do Canadá, vem a China. Depois da China, os Estados Unidos. E aí, então, Brasil. Tá? E ainda temos a Austrália. O Brasil, então, é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Outra característica. Bastante coisa, né, gente, para esse primeiro conteúdo, mas vamos lá, temos que passar tudo. O Brasil, o mundo, né, ele está dividido em zonas térmicas. Zonas térmicas são zonas de iluminação. Quanto que o Sol bate na nossa Terra. Se eu colocar a bolinha, por exemplo, digamos que a bolinha que eu tô aqui é o Sol, tá? Este Sol, ele bate com maior intensidade na região dos trópicos, entre os trópicos. Essa é a chamada zona tropical. Com menor intensidade, este Sol bate na zona temperada norte e zona temperada sul. E com bem menos intensidade, o Sol, então, bate na zona polar norte, polar sul. O nosso país, ele está localizado predominantemente, observem a palavra, gente, predominantemente, quer dizer, a maior parte do território, na zona tropical, tá? Portanto, nós somos um país tropical. Temos até uma música que fala sobre isso. Mas a gente não pode esquecer que uma pequena parte, que é onde nós moramos, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, está na zona temperada sul. A zona tropical tem a característica, assim, básica de calor. E na zona temperada, a característica faz calor sim, mas no inverno as temperaturas são bem mais amenas, tá? Então, o Brasil está predominantemente na zona térmica tropical e tem uma pequena parte na zona temperada sul. Sobre os pontos extremos, gente. O Brasil, o que são pontos extremos? Os pontos extremos são os lugares mais distantes. O lugar mais ao norte, o lugar mais ao sul, mais a leste, mais a oeste. Então, o Brasil tem 4 pontos extremos, né? Como todos os países. Então, o lugar mais ao norte do Brasil é a nascente do rio Ailã, que fica em Roraima. Mais ao sul, o Arroio Chuí, que fica aqui no Rio Grande do Sul. A Ponta dos Seixas, que fica na Paraíba. E a nascente do rio Moa, que fica no Acre, tá? O Brasil, então, tem um clima predominantemente tropical, né? Por estarmos na zona térmica tropical. E pelo Brasil ser tão grande, tá? No sentido norte-sul,
ele possui diferentes tipos de vegetação, diferentes tipos de solo, diferentes formas de relevo, rios, tá? Isso tudo por ele ser tão comprido no sentido norte-sul, tá? Então, uma das consequências pelo Brasil ser tão grande no sentido norte-sul, ter essa diferença de vegetação, solo, relevo, hidrografia entre os seus estados. Um exemplo bem típico, gente, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma árvore típica nossa, que é a araucária, né? Os pinos, os pinheiros. No Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, Paraíba, não vai ter esse tipo de vegetação, porque ela não se adapta ao calor, ela se adapta mais ao frio. Assim como lá no Nordeste eles têm o mandacaru, que é um cacto gigante, enorme, e ele não se desenvolve aqui de forma natural porque ele sempre se desenvolve num local que é muito calor. E a gente tem os nossos momentos de muito frio. Então, por ser tão comprido no sentido norte e sul, o Brasil tem essa diferença, essa diversidade de vegetação, solo, relevo e hidrografia, que são os rios. E outra consequência pelo Brasil ser um país tão comprido no sentido leste-oeste, agora na direção assim, ó, leste-oeste, tá, gente? O Brasil possui 4 fusos horários. Como vocês já devem lembrar, o nosso planeta, ele gira em torno dele mesmo, tá? Isso dura 24 horas e nem todos os lugares são iluminados. Tem locais que, quando o Sol reflete, é dia, e aí do outro lado do planeta, obviamente, vai ser noite. E o Brasil, por ser tão comprido, no sentido leste-oeste, ele vai ter 4 fusos horários, porque ao todo o mundo tem 24 fusos horários, que dá um dia. E o Brasil contempla 4 fusos horários diferentes. Nós, aqui do Rio Grande do Sul, temos o mesmo fuso horário de Brasília, o fuso horário oficial. Mas nós temos um fuso aqui nas ilhas de Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, Trindade e Vaz. Temos outro fuso horário no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e parte do Amazonas. E temos mais um fuso no Acre e próximo em um pedacinho do Amazonas também. Então a gente vai ter horários diferentes. Por exemplo, pensem a hora que vocês estão aí agora. Eu agora é 9h30 da noite, tá? Então, aqui no Rio Grande do Sul, 9h30 da noite. Aqui no Mato Grosso do Sul agora é 1 hora a menos, gente. São 8h30 da noite. E aqui no Acre é recém 7h30, tá? Já na ilha de Fernando de Noronha, já é 10h30. Então, os fusos, quando tu vai indo para o lado leste, vai aumentando as horas. Quando tu vai para o lado oeste, as horas vão diminuindo, tá? Bem, pessoal, era isso. Espero poder ajudar vocês. Preciso que vocês façam as leituras, que façam as atividades e qualquer coisa, estamos aí, só chamar que a gente conversa, tá bom? Um beijo, até mais!